A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar aqui neste canal um tema que na minha opinião, eu acho que ele vai ser bem polêmico. Polêmico por quê? Porque envolve a nossa querida Irmandade, envolve pessoas que não são da igreja, pessoas que estão vindo para a igreja e tem muitas dúvidas, e são chamados apreciadores da obra de Deus, né? Que aprecia a congregação. O vídeo então de hoje a gente vai abordar, irmãos, o tema reencarnação, espiritismo, irmãos. Mas, irmão Paulo, por que o irmão está abordando este assunto? O que este assunto tem a ver com a nossa querida Irmandade? Logicamente, com quem não é da igreja, tem a ver porque tem muitos que são espíritas, né? Segue essa religião, né? E muitos que está vindo para a congregação ou está indo para alguma igreja evangélica, não necessariamente a congregação, ele sempre tem curiosidade em certas coisas. Quais dessas coisas? Irmãos, tem sempre aqueles que têm curiosidade, vamos dizer, o ente querido que já foi, né, faleceu há anos atrás, tem curiosidade de ouvir a voz daquele ente querido, né? E muitos também, do nosso meio, irmão, pode até querer em pessoas que adivinham, né? Pessoas que lê mão, pessoas que mexem, né, com o espírito diretamente. O que é mexer com o espírito diretamente? Os espíritas, irmãos, mesa branca, como são chamados, a doutrina deles é a doutrina de Allan Kardec, né? Eles têm o Allan Kardec como a doutrina dos espíritas. E eles têm, irmão, por costume, se reunir em grupos, né? Em algum local onde eles bem preferirem, né? E ali eles fazem tipo um ritual, um culto, em que eles invocam os espíritos. Invocando assim os espíritos, tem sempre um que é chamado de médium, né? Ali que recebe aqueles espíritos e ali naquela reunião em que eles fazem, segundo eles dizem, né? Digo isto porque eu já trabalhei com pessoas que eram espírita. E dizem que eles vão auxiliando as pessoas que já faleceram, né, por qualquer motivo de acidente, por qualquer outro motivo. Segundo eles falam que quando vem o espírito daquela pessoa que já faleceu, aquela pessoa não sabe por que morreu. Às vezes foi um tiro, bala perdida, né? Porque a pessoa quando morre, na maioria das vezes, quando ela está doente, no leito de enfermidade, em que o médico desengana, ela sabe que vai morrer. Ela não sabe quando. Mas quando pega uma pessoa em que dá um infarto fulminante, que ela não sabe por que morreu, não dá tempo dela saber que iria morrer, bala perdida, acidente de carro, e aí vai indo. E segundo, um espírito uma vez, que era meu patrão, irmãos, a gente ficou conversando das coisas de Deus. Eu até estava anunciando o evangelho. Anunciando de que forma? Ali contando, ele perguntou como que era a igreja, né? Como que eram os cultos, qual era a nossa doutrina, aonde nós, qual era o nosso objetivo, né? Salvação de vida eterna, né? Enriquecimento aqui na terra, e aí por diante. E ele contava, né? Porque ele queria da parte que eles faziam, e eu contava da congregação, né? Aonde eu vou, logicamente, não vou contar de outra denominação. Mas essa minha conversa chegou com essa pessoa espírita por um motivo, irmãos, por um motivo.
essa conversa chegou porque uma vez eu trabalhava com ele me deixou sozinho no local e eu andei percebendo algo estranho no local. Alguns barulhos, alguns ruídos e que não era comum naquele local. Quando a gente trabalhava numa loja embaixo, em cima era o escritório e o barulho vinha do escritório, o qual um barulho enorme, como gavetas batendo, foi terrível. Tanto em que ele mandou colocar, que achou que era algum bandido que tinha entrado ali para roubar alguma coisa por detrás da loja, ele mandou até colocar umas grades de ferro, que ele falou para mim: não, isso daí é algum bandido que tentou entrar aí pensando que não tinha ninguém no escritório, né? E estava assaltando aí, né? Querendo assaltar. Então eu vou mandar colocar umas grades. Mas ele sabia realmente o que era. É que ele não queria falar realmente o que era. Só que foi passando o tempo e aquilo foi se agravando. E aquilo acontecia geralmente quando aquele senhor vinha da sua sessão espírita. Que ele deixava a empresa ali e ia para a sessão espírita, que era todas as quintas-feiras, né? E ele saía à tarde, tinha no período da tarde, depois voltava à noite. Também tinha no período da noite. E no período da tarde acontecia uns feitos. Eu não vou prolongar muito essa parte, né? Que aí a gente vai estar contando os feitos. Mas eu passei ali a indagar ele. Falei, ó, tá acontecendo isso não é normal. E cheguei, falei mesmo. É porque o senhor tá indo lá mexer com eles, né? Tá indo lá invocar os espíritos. O qual até entrei assim, não em debate, não em discussão. Mas a gente às vezes tem que refutar uma coisa em que a gente acha, irmãos, acha e tem certeza que está ali na Bíblia, que quer certeza, né? É os cultos aos demônios que tem na Bíblia, né? Não participar dos cultos que tem aos demônios. Porque, irmãos, uma coisa é, segundo ele me explicava, em que ele iria ali para ajudar. Por quê? O espírita, ele mexe com a parte espiritual, como sendo ali a religião dele, a parte espiritual entre aspas, né? Que é só invocar espíritos que, segundo eles falam, que estava numa pessoa que desencarnou e esse espírito ficou vagando no espaço, porque a carne dessa pessoa, logicamente, ao pó veio, ao pó voltará, que é o homem, a mulher, né, que Deus fez. E, segundo ele, que ele tinha aquela missão de ser espírita para orientar os espíritos após a morte da carne para uma dimensão, né, que segundo eles, ele me falava que ainda os espíritos, depois de passar esse tempo todo na Terra, desencarnou, ele ainda tinha que progredir no além, fazer algo, e ele estava encaminhando aquela pessoa que um dia iria voltar de novo em forma de outra pessoa, né? Aí também é a religião dos espíritas, né? Eles acreditam muito nisso. O livro do Allan Kardec, a física quântica, eles usam muito a física quântica, que fala um monte, né, de coisas lá da física quântica, que é como eles pegam como base uma coisa mecânica, né? Eles achavam que mexia diretamente com o espírito, orientava os espíritos, só que a parte que eles fazem, eles, para ter assim uma boa, vamos dizer, para nós ser salvo e morar com o Senhor, nós temos que ser 100% espiritual, né? E não deixar a vida material aqui na terra onde nós moramos afetar a parte espiritual, que é a mais importante, né? Mas só que eles não, eles têm ao contrário. Eles mexem, segundo eles, com o espírito, só que eles querem ter uma vida material em ajudar a pessoa. Eles querem fazer algo enquanto está em vida. Por quê? A crença que eles seguem é que se eles ajudar alguém, fizer algo bom para alguém,
eles vão ter um bom redirecionamento quando ele desencarnar dessa carne, né? Desencarnar e ir por além, né? Para que outros médiuns que estejam na sequência ali o substitua e cuida dos espíritos deles. Nós não, irmão, nós já é o contrário. Nós temos a nossa vida material, trabalhamos, aproveitamos, entre aspas, os prazeres da vida, que é o prazer, não esse prazer que pensam, né? Que é ir para as noitadas, para as festas, fazer de tudo ilícito. Os prazeres é uma coisa gostosa que você gosta de fazer, viajar, comer bem, se vestir, né? Ter o dinheiro, comprar um carro bom, ter condições, né? Mas não deixando a vida espiritual acima disso, porque a vida espiritual é que nós precisamos para o nosso segmento, para morar com o Senhor, né? Tanto que quando a carne erra, o espírito fica triste. Já os espíritas é totalmente diferente. Mas aí, onde houve uma pergunta uma vez, a pessoa falou, mas será mesmo que eles invocam esses espíritos de pessoas que já morreram? Vamos supor, morre um artista hoje, né? Um artista bem conhecido. Já dali 3, 4 dias já aparece uma carta sendo psicografada por ele, né? Dizendo as coisas da onde ele está, mandando uma mensagem para o filho, quer dizer, estando em vida, às vezes nunca deu um conselho para um filho, sempre evitou isso, irmãos. Não estou generalizando, não estou generalizando, né? Mas às vezes em vida nunca deu um conselho para o filho, nunca deu um redirecionamento para o filho, o que ele tem que fazer de bom nessa vida. Quando morre, então, se tem uma carta psicografada dizendo para cada um dos filhos, mulher, esposa, amigos, da onde está, o que deve fazer. Entendeu? E dali aonde a pessoa está quando vem a falecer, quando vem, no caso da religião espírita, desencarnar, eles não dão certeza, que eles falam que o céu, que Deus é um homem comum. Deus não é o supremo, né? Eles pegam a física quântica que vai viver no paraíso, né? Que vai viver no paraíso em que eles têm na cabeça, que é seguir em frente, trabalhar no além, né? Eles têm um nome assim, mais ou menos. Bom, de um lado, até seria bom se existisse mesmo. Isso no meu conceito, na minha opinião. Não estou criticando os espíritas. Eles têm a crença, a religião, respeito, né? Respeito. Mas, como eu conversava bastante com essa pessoa que eu trabalhava com ela, uma vez essa pessoa chegou para mim e falou assim, eu já sou médium, eu oriento, chego ali, invoco os espíritos das pessoas que já morreram, e as pessoas falam para mim que não sabem por que morreu, e eu acabo falando para ele o porquê eles morreram. Eu falei, mas como que você vai saber que um espírito, porque são vários espíritos, como você vai saber que o espírito morreu, vamos dizer, de um tiro, de uma facada, de um acidente, de infarte? Como você vai saber? Quem é que te conta isso? Aí a pessoa fala assim, não, o médium tem uma outra força superior ali que orienta. Essa pessoa me disse. Eu falei, então quer dizer que é um espírito encarna em você e você guiado por esse espírito que já está no além, faz você guiar um espírito sendo... Então vamos resumir para vocês entenderem. Um espírito que não se fala que é espírito de Deus, né? Fala que é um espírito que desce, reencarna, entra no corpo dele e ele automaticamente reconduz a outro espírito de outra pessoa que seria um seguidor, seria uma pessoa no paraíso aí, segundo eles falam que é um paraíso, que é um local onde ficam perdido, não sabendo exatamente do que morreu. Eu falei, então aí já entra a terceira pessoa, né, para você orientar, né? O espírito entra em você e você já
fala para a terceira pessoa o porquê. Porque o espírito que entrou em você disse o porquê ela morreu. Né? E por que esse espírito, já que a pessoa já morreu, está no além, por que esse espírito, de vez de usar você aqui embaixo para falar com ela, por que esse espírito já não cuida dela lá em cima, se existir mesmo? Que aqui não é o nosso Deus. Nós aqui tombamos a nossa carne, nós recolhe, se formos firmes e fiéis, e vamos morar com o Senhor. Lá não tem ninguém aqui embaixo que vai interceder ou vai orientar, porque lá já estamos morando com o Senhor. Foi isso que essa pessoa ficou sem resposta para mim. Respeito demais. Mas é uma coisa, irmãos, que, olha só, teve uma irmã que veio falar assim, poxa, eu fiquei curiosa. Tem fulano lá que invoca os espíritos e eu queria saber do meu ex-marido que foi embora. Ele não era crente. Eu tô com tanta saudade dele que eu queria conversar com ele, queria que ele descesse ali no centro espírita e conversasse comigo. E uma irmã, hein? Olha só até o grau onde às vezes o inimigo tampa as vistas das pessoas. Irmão, chegou um servo de Deus, ela foi pedir opinião. Chegou um servo de Deus para ela e falou assim: você não faça isso. Você não faça isso por quê? Nós cremos, né, em que ninguém que morreu tem poder de se manifestar mais, né? Mesmo que não esteja no seio de Abraão, os que estão do outro lado, né? Sabe aquela parte, não do Lázaro lá que estava morto, mas aquela parte de Lázaro e o rico, né? Que Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no tormento. Olha só que o rico falou: se você molhar o dedo e colocar na minha boca, já me dá um alívio. A pessoa que não está no seio de Abraão, está em outra parte, ele não tem autorização para descer, porque ali vai vir o dia final, a ressurreição. Jesus virá em nuvens buscar os seus escolhidos, né? Depois virá a tribulação, né, irmãos? E o que vai acontecer? O que aconteceu? Essa pessoa que se acha que um espírito desce para conversar com ele, para dizer, morri, tal, manda mensagem, uma carta psicografada. O único que tem o poder de se passar por essas pessoas que faleceram é o próprio diabo. Então, nós cremos na existência do diabo. E se nós cremos na existência do diabo, ele perturba 24 horas. E ele engana o povo 24 horas. Ele engana a mente da pessoa 24 horas por dia, né? Aí o que acontece? A adivinhação daqui, eu vou naquele feiticeiro, eu vou naquele adivinho, né? Modo de dizer. Todos têm a sua religião, todos seguem ela, sabe? Mas a nossa opinião, a minha opinião, irmãos, nós que servimos a Deus, é esta: o único espírito que tem que descer em nós é o único Espírito Santo, é aquele que nós não temos medo, né? Até para essa pessoa, já está 18 minutos, só vou contar uma parte. Até essa pessoa, uma vez, eu estava conversando com ela e ela chegou para mim e falou assim: olha, você sabia que a gente viaja à noite? Eu falei: viaja, a gente sonha, o espírito da gente flutua, sonha. Uns têm revelação, outros têm visão e outros dormem, mas sabe que está dormindo, tem aquele sonho meio bobo, aquele sonho corriqueiro, né? Que de vez em quando você está sonhando uma coisa, já passa para outro sonho, não tem nada a ver, você sabe, a mente estava descansando. Ele falou: eu fui uma vez, eu estava em um local e acabei saindo de mim, e eu vi eu largando o meu corpo e o meu espírito saindo, voando. Só que quando chegou uma certa altura, essa pessoa que era espírita falando, quando chegou uma certa altura, eu comecei a ver um túnel
mas o túnel não era claro, um túnel bem apertado e assim, um túnel escuro. Eu tive medo e quis voltar depressa. Quis voltar e brigava com a pessoa que estava me levando, quis voltar, entrei ali em discussão. De repente, quando eu me dou por si, estava a minha família em volta chorando, minha esposa pegando na minha mão chorando, e eu voltei à vida. Quer dizer, eu praticamente estava ali sem vida, para ele estar chorando, e retornei. Aí foi quando eu contei para ele, eu falei, teve um irmão que uma vez levantou, era o irmão do ministério, levantou para testemunhar e testemunhou bem assim, que ele foi arrebatado, ele só não viu o rosto de Deus, que não é permitido, nem o rosto de Jesus, mas ele viu tudo lá no céu, como é. Ele viu tudo. O que ele queria? Ele não queria descer nunca mais. Ele falou com uma felicidade que não é essa felicidade nossa aqui de baixo, porque você quando ganha um carro, ganha um dinheiro, né? Casa, né? Às vezes é uma felicidade enorme, passa no concurso público, tem um emprego bom, né? Alguém te dá um presente, aquela felicidade que você, mas lá em cima a felicidade é 1000 vezes mais do que esta, uma felicidade que você sorri sem motivo algum, quer dizer, entre aspas, né? Motivo você vai ter, que você vai estar no lar celestial. E ele falou, não, eu não quero descer não, você só subiu, que Deus permitiu de você ver como que é. A sua missão ainda lá na terra não acabou. Desça lá, que no tempo certo, se você for firme e fiel, avisa lá. Quem for firme e fiel vai herdar isso daqui. Então, você desça lá na terra, que você vai, quando chegar seu tempo, você vai desfrutar. Como todos desfrutaram, aqueles que já o Senhor já recolheu lá no Velho Testamento, no Novo, né? Você vai desfrutar junto com eles, que eles também estão aguardando o tocar da trombeta, né? O dia final, que Deus vai ter encontro com todos nós, e cada local vai dar conta dos seus mortos. Então, irmãos, essa é uma parte em que muitos irmãos nossos, novos, não antigos, logicamente que os antigos aí já tem uma, né, um tempo aí de graça, já sabe como é que é. Mas tem irmãos praticamente engateando, que se batizou, e às vezes parece muita coisa para eles aí, oferecendo, né, adivinhações. Não mexa com o espírito, porque quando aquela irmã foi chamar o irmão e falar assim, o que o irmão acha? Eu tô na maior curiosidade, mas estou com medo. Ele falou, não vai, porque se você for, os espíritos que descer, espíritos maus, não é espíritos bons não, porque pessoa que morre e fica no além, não tem autorização de Deus para descer. O que assusta não é a pessoa que morreu, mas sim os espíritos, os anjos maus que andam vagando pela terra. Esse sim, você vai invocar ele vai descer, e a sua vida vai ser uma vida tribulada, atribulada, melhor dizer, atribulada. Você não vai ter sossego para nada, porque você foi lá procurar com as próprias mãos. E é isso que acontece, né? Fala para um espírita que ele perdeu uma pessoa da família, para você ver a resposta que ele vai dizer. Ele vai ficar bravo, ele vai falar, não, eu não perdi. Ele só reencarnou, ele só deu um tempo de subir, melhorar espiritualmente, ele vai reencarnar de novo no formato de outra pessoa, né? Em outra família, talvez bem longe daqui, né? Que é a religião que ele segue, é essa doutrina, né? O modo dele seguir é este, né? Lembrando, irmãos, não estou aqui criticando religião nenhuma, jamais vou fazer isso no canal, mas estamos abordando essa parte, porque tem muitos irmãos em que às vezes acontece isso, né? E depois, resumindo, que o horário já está indo, e depois o meu, vou falar patrão que trabalhava comigo, ele veio esclarecer para mim, que aqueles barulhos que eu estava ouvindo, que era coisa nítida, irmãos. Eu ia abrir a empresa, um barulho de prateleira, né,
caindo dentro. Eu falei, ou tem um cachorro aí dentro de um tudo, ou tem alguns bandidos. Quando abria, estava tudo no lugar. Tinha um mezanino, o escritório em cima, via aquele barulho de bolinha, gavetas abrindo e fechando, sabe? E quando via lá, estava normal. Você descia, ficava na loja, barulho de novo, tropé na escada que subia. Irmão, era terrível. Por quê? Porque o dono da empresa ia invocar e trazia junto com eles. Tanto que um dia ele me pegou lá sozinho, sem os outros companheiros, e falou, você tem razão no que você está achando. Eu vou e venho com eles. E ele estava explicando. Hoje mesmo invoquei um que ele desceu e disse que estava em certo local assim, 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 que ele iria me acompanhar e no meio do caminho ele já ia para aquele local. Irmãos, é terrível. Mas então, irmãos, isso é uma parte em que o que vai ajudar, irmãos, o que vai ajudar esta parte em que eu estou falando, vai ajudar a muitos não procurar esse tipo de coisa, irmãos. Não se aprofundar. Se aprofunda no pé de Cristo, se ajoelhando, buscando o Senhor, pedindo para o Senhor mostrar os mistérios do céu. Quem é que não gosta de ter revelação com os mistérios dos céus? Né? Quem é que não gosta? Né? Muitos gostam. Irmãos, depois essa pessoa estava quase para morrer, estava com a doença, e ele falando para mim, eu tinha sonhado que ele tinha falecido e que a empresa tinha falido. Sonhado não, Deus me deu uma revelação, porque na época eu estava muito endividado, muita dívida, e eu tive uma revelação em que eu chegava na empresa, a empresa estava vazia, sem mercadoria, e era anunciado o falecimento daquela pessoa, dona da empresa. Eu cheguei para ele e falei, tive um sonho assim, 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 assim. Ele deu um sorriso e falou, você está totalmente correto, eu estou doente, já estou velho, não vou ficar mais aqui. Mas ele já sabia da doença que ele tinha, né? Que era um câncer. Aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, mas a pessoa que mexe com o seu espírito, que orienta, quando falece, quem é que vai orientar ele? Aí, irmãos, aí teve que confirmar. Eu, como sou médium, eu quando morrer, porque o médium diz que ajuda os espíritos, né? Que morrem. Eu quando morrer, quem vai me orientar é uma força maior. Porque eu já sou médium, eu já oriento aqui embaixo. Uma outra pessoa não vai me orientar. No além. E eu falei para ele, mas que força maior é esta? Que eu quero saber. Aí não obtive resposta. Fiquei sem essa resposta. Essa força maior, logicamente para nós a força maior é o quê? Só pode ser Jesus Cristo, só pode ser Deus. Né? Que é a força maior. Né? Que quando manda os espíritos parar, para o todo. Quando manda o espírito sair da vida de uma pessoa, o espírito tem que sair. Então, irmãos, peço a querida irmandade aos apreciadores que esse é um vídeo polêmico que vai ao encontro de várias pessoas, né? Tanto evangélica quanto não evangélicas, né? Que há neste assim modo, né? Uma dúvida em que foi me feito essa pergunta. Para finalizar esse vídeo, essa pessoa antes de falecer chegou para mim e falou: você sabia em que o túmulo de Allan Kardec existe? Os restos mortais dele existem? Eu falei, não sabia. Logicamente, se existiu Allan Kardec, os restos mortais dele devem estar em algum lugar. Aí, para finalizar a conversa com ele e para finalizar esse vídeo, eu fiz uma pergunta para ele. Eu quero que o senhor agora me responde uma pergunta. Me fala onde estão os restos mortais de Jesus Cristo. Ele não sei. Falei, a terra não teve o prazer de consumir porque ele era santo. Ele desceu, né, na divina e humana.
né? Divina porque já era do Pai, humana para passar todo o vitupério aqui embaixo, né? Para dar exemplo para nós. Mas ele subiu, no terceiro dia ressuscitou e voltou para o Pai. Foi quando encerrei. Essa foi minha última conversa com essa pessoa. Essa pessoa adoeceu e faleceu. Sabemos nós, irmãos, que essa força maior é o que rege todo o fim do homem aqui na terra. Tanto os que foram fiéis, aqueles que não conheceram a graça de Deus, não conheceu o Evangelho, não conheceu a palavra de Deus, né? Que esse que não conheceu também, que não chegou ao seu conhecimento, esse daí vai ser julgado perante Deus. Porque se não chegou ao conhecimento e ele fez algo errado, vai ser tudo na balança. Porque se ele não conhecia, então ele se passa um pouco por inocente. Agora, aquele que viu, congregou, pode ser em qualquer igreja, viu milagre, viu maravilha, viu Deus operar, viu Deus curar um câncer na família, viu Deus permitir da pessoa não falecer, né, que não era o tempo. Viu Deus fazer 1000 maravilhas, sabe do Evangelho, acompanhou congregando e não deu valor, vai chegar no último dia em que ela vai prestar conta. E uma coisa que eu sempre falo aqui, eu não posso julgar, você não pode julgar, aquele irmão só porque está congregando todo dia, que acha que só porque congrega todo dia ele pode sair julgando que ele já é santo, não, né? Que Deus, ele quer que serve ele, quer que louve ele, mas quer que louve de coração, não por obrigação, por dizer que vou na igreja, que estou com a pastinha debaixo do braço, que eu sou da congregação, que eu sou da assembleia, que eu sou da Deus é Amor, que eu estou ali todo culto, né? Às vezes Deus vai no coração daquele que está lá amargurado, pedindo, clamando a Deus, pedindo até perdão pelos erros que ele fez. Esse Deus entra no coração, né? E não pede licença para ninguém. Não há cientista nenhum que descubra, né, que possa descobrir. O cientista pode tentar descobrir, ler a mente da pessoa, ler o que a pessoa está tentar, mas é o único que sabe o pensamento da pessoa. Nem o diabo sabe o pensamento, viu, irmãos? Ele ouve quando você fala algo. Por isso que fala, cuidado que vai falar as coisas que parei de ter ouvido. Parei de ter ouvido quer dizer o quê? Os espíritos estão rodando. Você fala alguma coisa, ele pega uma brecha e entra na tua vida e acaba com o seu casamento, acaba com tudo que você tem de bom, né? Só Deus que pode entrar na mente e no teu coração, mais ninguém, não dá oportunidade para ninguém. Então, só Deus pode ler o seu pensamento, pode entrar no seu coração, tá fácil demais para você abrir seu coração para o Senhor e automaticamente se reconciliar com Ele e pedir clemência, pedir perdão. Nós, irmãos, temos que pedir perdão para o Senhor todos os dias, mesmo não estando errando, né? Como vou saber que estão errando? Às vezes a gente erra e não sabe. Então vamos pedir perdão todos os dias para o Senhor. Perdão. Ficou muito comprido esse vídeo, mas creio em que a minha opinião a este respeito sobre a reencarnação, né? Sobre essa parte em que eu vivenciei, eu não peguei escrito no livro, nem fui em livro, irmãos. Talvez essa religião, espiritismo, reencarnação tenha mais área aí amplas, né? Que eles seguem, que eles têm por doutrina, né? Por crença. Eu fui nessa em que eu convivei com a pessoa. E era uma pessoa excelente, um ser humano, uma pessoa boa, família boa, pessoas honestas, né? Que foi muito bom enquanto durou eu estando trabalhando junto com essa pessoa. Não fazia distinção porque ele era espírito e eu da congregação. E simplesmente aproveitava as horas em que ele me dava de folga para conversar, que de vez eu estava trabalhando, ele mesmo sendo meu patrão, chegava para mim e falou, vamos conversar?
na loja onde eu trabalhava, eu fazia um café toda tarde e ali com a garrafa a gente secava a garrafa todinha, porque ficava conversando a tarde toda quando não tinha nada para fazer, né? E eu gostava, e ele falava as maravilhas de Deus, né? E automaticamente, por mais que não queria, né? Que muitos espíritas acham que nós, os evangélicos, é uma lavagem cerebral, tem uma lavagem cerebral, muitas coisas. Por quê? Não bate, né, a opinião deles, a crença deles com a dos evangélicos, porque vai na contramão, né? Eles retornam e os evangélicos não. Morreu a primeira vez, tem duas mortes, né, para nós. A primeira da carne, a segunda do espírito. Nós só queremos morrer uma morte só, que é a da carne. A do espírito, vamos viver eternamente com o Senhor. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, opine, comente e Deus abençoe a toda a família da congregação cristã e de todas as religiões aqui do nosso país. Todas servem a Deus de seus modos diferentes, modos de culto, cultuar, mas estão buscando ao único Deus em que nós adoramos, irmãos, em espírito e em verdade. Fiquem todos na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele vai querer. Saúdam a todos com a santa paz de Deus, no grato amor do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.